Este é o nosso Comunicação Total, esta é a sua Rádio Santana FM, a rádio dos amigos. Bruno Ferreira, o nome dos nossos visitantes aí, por favor. Bom dia, Bruno. O seu está muito baixo, o seu microfone aí. Não está aparecendo aqui, não. Não está ouvindo aqui. Agora melhorou. Bom dia, Washington. O nome do nosso visitante. Isso, o nome do nosso visitante é o Guilherme Correia de Nascimento. Guilherme Correia do Nascimento. Um abraço, Guilherme. Está aqui dando um passeio pela Rádio Santana, nosso amigo. Eu quero só mandar um abraço também para João, está lá, João de Belo Horizonte, está na minha oficina descarregando bateria. João, ele trabalha na firma da DECO, né? Fornece bateria? Fornece bateria para mim. E ele é campeão de 5 modalidades de Karatê e Kung Fu, uma verdadeira máquina mortífera, né? Ele está lá na oficina e eu sei que quando ele estiver lá, a minha família está protegida, que o homem é bom Robocop. Né? Beleza. Renato Guedes, completa um ano a catastrófica derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1. Foi dureza, né? Dureza, viu, Washington? Chorei não. Chorei de alegria. Você esmaiou, mentira? Não, eu fiquei. Mas agora. Você está esmaiado. Não, mas eu me lembro do jogo, eu fiquei surpreso. 29 minutos do primeiro tempo, acho que estava 5-0 para a Alemanha. E não dava para acreditar, né? Não dava para acreditar. O Brasil ali todo perdido em campo, a Alemanha brilhando, jogando bola, dando uma aula de futebol. E é uma coisa inexplicável, né? Aqui da Liga, meia coisa que ter feito, o Romário falou. Era o técnico parar o jogo, pedir um tempo. O goleiro também, se fosse ele, cascava fora. Vem da casa, chamava o quase. E o que atrapalhou também foi, o pessoal estava apelidando a seleção de Selechora, né? Porque todo mundo estava chorando, era um choreiro danado. O legado sombrio do 7-1. Após um ano, saibam como está a vida dos representantes canarinhos que participaram ativamente da maior tragédia do futebol nacional em todos os tempos. Entre tantos personagens caricatos, folclóricos, superestimados, alguns conseguiram dar a volta por cima em meio a um cenário caótico, sendo inclusive lembrados por Dunga em sua segunda passagem pela seleção. Aqui, o seguinte: o Dante foi o substituto do capitão Thiago Silva, suspenso às vésperas do confronto. Muito se esperava do defensor, mas ele não foi capaz de parar o ataque. Nunca mais foi lembrado para defender a seleção brasileira. Segue no Bayern de Munique. Maicon. No fatídico duelo, Maicon ganhou a vaga de Daniel Alves, que foi um dos jogadores mais criticados pela torcida brasileira. Jogador da Roma, voltou da Itália, né? Roma, na Itália. Voltou a ser chamado por Dunga para defender a camisa verde e amarela. Júlio César, convocação muito contestada para a Copa, o jogador optou pela aposentadoria da seleção brasileira. Mas ele continuou jogando no time. Hoje, aos 35 anos, negocia a extensão do seu vínculo com o Benfica em Portugal. Júlio César. Fred sofreu críticas pesadas na Copa do Mundo, muito irregular, esteve longe de mostrar seu habitual faro de gol com a camisa da seleção brasileira e nunca mais foi lembrado para a seleção. Mas eu acho que ele não teve culpa nenhuma, o Fred. Ele levou naquele time lá, para culpar o Fred e por isso. Davi Luiz, ele, jogador do PSG, Paris Saint-Germain, na França, segue em alta com a torcida brasileira. Apesar de apresentações pouco inspiradas, chegou inclusive a utilizar a tarja de capitão da seleção. Ele segue bem. Aqui o Oscar continuou jogando, né? O Oscar continuou jogando no Chelsea, né? Mas é um dos expoentes da nova geração. Fernandinho foi de longe um dos jogadores mais criticados na acachapante goleada da Alemanha. Apesar disso, as boas atuações do Manchester City fizeram com que o jogador recuperasse seu espaço na seleção. Foi novamente convocado. Bernardo, do Atlético. Bernardo, do Atlético, ele inclusive foi jogar e foi muito criticado, né? Marcado
por ter sido o substituto de Neymar no 7-1, Bernard jamais retornou à seleção brasileira. Uma triste marca na carreira do jovem, que brilhou com o Atlético na Libertadores de 2013. Ele está insatisfeito no Shakhtar da Ucrânia. Externou inúmeras vezes sua vontade de deixar a Ucrânia. Convocado por Filipão por ter alegria nas pernas, Filipão falava isso, prefere não responder a perguntas relacionadas à implacável goleada alemã. A ferida ainda dói. Marcelo, inconstante no Real Madrid, Marcelo ainda tenta retomar a forma que o fez ser considerado um dos melhores laterais do mundo. Marcelo é bom, né? Muito bom jogador, Marcelo, do Real Madrid. Hulk, contestado durante toda a disputa da Copa do Mundo, foi um dos jogadores que deixaram o Mineirão, um dos crucificados. Permanece no Zenit da Rússia, porém nunca mais foi lembrado. Paulinho, talvez seja o jogador do meio-campo brasileiro que sofreu uma das quedas mais vertiginosas na carreira. Indispensável na Copa das Confederações, acabou marcando a reserva na Copa do Mundo e subiu da seleção após o vexame em Belo Horizonte. Ele é reserva no Tottenham, da Inglaterra. Ramírez, outro meio-campista que sofreu uma queda vertiginosa após o 7-1. Apesar de ser sempre lembrado por José Mourinho, entrou em declínio nas últimas 2 temporadas. William, apesar da mácula do 7-1, William foi um dos jogadores que conseguiram mostrar um bom futebol na Europa na última temporada. Apontado como um operário em um time recheado de opções, Cameiro se destacou por sua excelente recomposição defensiva. Participativo, foi lembrado por Bruno para a desculpa da Copa América. O Felipão, o treinador, encerrou sua passagem pela seleção maculado pela maior tragédia que o futebol nacional vivenciou. Foi para o Grêmio, mas não conseguiu dar ritmo ao tricolor gaúcho, sendo dispensado. Após insucessos em sequência, foi parar no futebol chinês. Hoje é técnico do Guangzhou, na China. Mas está ganhando uma nota, né? Quem? O Felipão. Poxa. Parreira. Antes da Copa disse que o Brasil estava com a mão na taça, mas as coisas degringolaram para um final tenebroso. Ficou marcado pela leitura de uma carta enviada por uma torcedora, a folclórica Dona Lúcia. Em tom piegas, as palavras da fã comoveram a seleção, disse ele, e mostraram como o povo apoiou a equipe, mesmo depois do fiasco. Recluso do futebol, tem palestrado em feiras esportivas. Recentemente disse que o Brasil já esqueceu o 7-1. Pai, esqueceu coisa nenhuma, né? Esqueceu, João? Já, esqueceu não. Esqueceu coisa nenhuma, viu? Esqueceu não. Agora uma coisa que eu fico imaginando é o seguinte, que os jogadores que perderam de 7-1, estão perguntando 90% dos brasileiros, um ou outro sabe o nome deles, né? E os da Copa de 50, né, que perderam a final, eles morreram crucificados e até o final da vida deles, eles eram marcados, né, pela derrota, né? Eles nunca mais prestaram como jogador de futebol, né? O América empatou aí com o Macaé. Macaé, exatamente, 1-1, né? Esse aí, o que está no Jornal Tempo. E parece que o América teve boas chances de gols, né, Washington? Poderia ter saído O uma América vitória. é um time bom, rapaz. O Adalberto Fernandinho está até satisfeito. Eu converso com o Adalberto de vez em quando sobre o América e com o Hernani também. Com o Adalbertinho eu converso menos. O Adalbertinho é mais subido, né? Mas tanto o Hernani quanto o Adalberto Fernandinho, eles estão satisfeitos com o América. E têm orgulho do América. Agora, a classificação na Série B, qual que é? É o seguinte, o Botafogo é o primeiro colocado com 23 pontos, o Paysandu é o segundo com 22, o América é o terceiro com 21, o Bahia é o quarto com 21, o Náutico é o quinto com 21 e o Vitória é o sexto com 20 pontos. O América então tem... O América é o terceiro colocado com 21 pontos. Por enquanto está um pouco embolado lá em cima, né? Depois nós vamos Isso. aqui.
Sampaio Corrêa é o oitavo com 18 pontos, o ABC com 16, o CRB é o décimo com 14, Criciúma é o 11º com 14, o Bragantino é o 12º com 13, o Oeste é o 13º com 13 pontos, Santa Cruz é o 14º com 12, o Paraná é o 15º com 12 e o Luverdense é o 16º com 11 pontos. E agora a zona de rebaixamento, temos aqui o Boa Esporte. O nosso Boa está em 17º. Que também empatou o último jogo e é o 17º colocado com 11 pontos. O Atlético Goianiense é o 18º colocado com 8. O Mojimirim é o 19º colocado com 6 pontos. E o Ceará é o lanterninha com apenas 5 pontos no campeonato. Mas o Boa não cai, né? Pois é, o Boa é 11 pontos. O Boa, se vencer o próximo jogo, o Boa vai para a 13ª colocação. Eles têm que torcer para o Oeste perder o próximo jogo, viu? Para o Boa subir. O Boa é Santa Lagoas? Não. O Boa é de É o Minas Boca. Minas Boca. É do Paredão lá. Que está na 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Minas Boca não participa do Brasileirão, não. O João entende tanto de futebol quanto o Renato de celebrar a missa. Mas celebrar a missa, por que celebrar a missa? Que é muito difícil. É difícil, né? Embora eu sei todas as falas do padre, né? Porque eu vou todos os domingos, então eu gravo, todas as falas eu sei. Então... Tá bom. Agora, Atlético líder joga hoje no Esporte. Jogo em Belo Horizonte, no Mineirão. Jogaço, porque o Esporte está jogando muita bola. O Esporte empatou o último jogo contra o Avaí. Se ele empatasse, o Esporte era líder do campeonato. Fazendo uma excelente campanha no Esporte. E o Atlético também, né? Não pode O deixar Atlético, né? Você fala assim, o Atlético também, jogando bola. Não podemos deixar de... A bola do Galo tá o Atlético. A bola do Galo. Você fala, o Atlético fala assim, o Atlético, os do Super Galo, do João da Bateria. É o galão da massa do Super João. Galo do João da Bateria, que ele sabe quem que é o É o Super Galo, deve ter tomado uma vassourada na cabeça, um Super Galo, entendeu? E agora, o Cruzeiro está a 3 pontos no Agora, rebaixamento. Amanhã joga contra o Fluminense no Rio. É jogo difícil. E o Galo joga no Mineirão. Pois é. O Atlético foi no Esporte amanhã no Mineirão, hoje a Quais festa são do os Esporte é hoje. jogos de hoje? Hoje temos aqui, ó. Série A. Às 7h30 teremos Coritiba e Ponte Preta, Goiás e Santos, Chapecoense e Grêmio, Palmeiras e Avaí, Figueirense e Joinville e Vasco e São Paulo. Internacional e Flamengo e Atlético e Esporte. E amanhã temos Corinthians e Atlético Paranaense e Fluminense e Cruzeiro 9 horas. 9 horas. Isso. Agora, O Atlético joga hoje 10 horas. a classificação da Série A. O Atlético é o primeiro colocado, galão da massa do João da Bateria, com 23 pontos. O Grêmio com 23 pontos é o segundo. Em terceiro, o Sport com 23. Fluminense é o quarto com 21. Corinthians é o quinto com 20. O Atlético Paranaense é o sexto com 20, com 19. O Palmeiras é o sétimo com 18 pontos. O São Paulo é o oitavo com 18. A Chapecoense é a nona colocada com 16. O Corinthians é um timinho, né, que tá indo bem, né? Está indo bem, verdade. Não tá mal, não. A Ponte Preta é o décimo colocado com 16 pontos. Figueirense é o 11º com 15. O Cruzeiro é o 12º colocado com apenas 13. 13 é o quê? 13 é o quê? 13 é Galo. 13 é Galo. 13 é Galo. O 13º é o Avaí com 13 pontos. O Internacional é o 14º também com 13 pontos. O Flamengo é o 15º com 10. O Goiás é o 16º também com 10 pontos. E a zona de rebaixamento, temos aqui o Santos com 10 pontos na 17ª colocação. Tá mal também. Tá mal, né? Tá horrível. O Vasco é o 18º colocado com 18º colocado com 9 pontos. Coritiba é o vice-lanterna com 8 pontos e o lanterninha é o Joinville com apenas 5 pontos. Eu não sei se o Santos já caiu para a segunda divisão. Santos parece que já. Não, eu sei que não é. O Cruzeiro nunca caiu. Não, Cruzeiro. nunca caiu porque pagou o Galo, absurdo. Não, porque o Galo ficou até rico, né? O Galo. o Atlético teve a chance de rebaixar o maior rival. Não, mas pagando bem, Não teve a chance, não Nós ficamos ricos. só a chance de
Cada jogador de futebol ganhou 3 Ferrari. O presidente ganhou 15. Ah, que ganhou isso. João para cada besteira. Esse é o nosso Comunicação Total. Bruno Ferreira tem alguns recados aí importantes, não é verdade? Isso mesmo, Washington. Vamos convidar os ouvintes para o forró Apaixonados, que acontecerá no dia 9, ou seja, amanhã, a partir das 18 Importante horas. amanhã na feirinha. Isso na área da feirinha da Lagoa Paulino. Lembrando que a entrada é gratuita. Amanhã a pessoa pode fazer duas coisas. Assiste, que começa às 18 horas, pode assistir na feirinha aqui o forró da Apaixonados e depois ir para a Quinta na Praça também, compreendeu? Porque começa às 6 horas da tarde e na feirinha lá no casarão, lá em frente do casarão, a partir de 8 horas, 9 horas, tá bom, entendeu? Isso. Mas continua. Com Marco de Castanhol e de Tio Isabel. Terá comidas típicas, arroz temperado, feijão tropeiro, caldos, canjica, pastel, pipoca e muito mais. Informações 3773-6584. Por hoje é só, Washington. Ok. Aqui, gente, ó, e eu vou ver se eu vou numa paz, tem aquelas agendas aí. É importante. Se eu comprar mais 2 agendas, pedir a Dalberto para sortear, né? Vou ver se eu comprar. E eu quero avisar também que tem muito pai que tem um filho deficiente, né? Tem uma pequena deficiência mental e tem vergonha de levar o filho ao pai, para não ficar com vergonha, não levar, que lá tem ótimos especialistas, e às vezes seu filho está com uma deficiência que pode vir aumentando com o tempo por falta de tratamento. Indo lá, né, mas tem um preconceito, às vezes, da própria família, de levar o deficiente a um tratamento adequado. Então, eu passo para esses pais parar com essa bobagem. Pode falar. Aproveitando o embalo do Bruno, né, também vai ter no dia 10 de julho, sexta-feira, o Arraiarte. Você pode levar a sua família e se divertir muito. Vai ser dia 10 de julho, sexta-feira, a partir das 19 horas, na Praça Tiradentes. Então vai ter casamento da roça, quadrilhão dos artistas. Quem está promovendo? É a Prefeitura junto com o Mutirão dos Artistas de 7 Lagoas e o Céu. Então, comida típica, bebidas, brincadeiras e muito mais. A classificação é livre. E de lá, dá um pulinho na feirinha, né, Washington? É verdade. Vamos ouvir agora com Paulinho da Viola. Foi o rio que passou